Imagine dormir com uma pagadora de dividendos na carteira e acordar descobrindo que ela pode virar moeda de troca do governo. Você está preparado para esse risco? Hoje a gente vai falar sobre a CEMIG e a Copasa que voltaram ao tema da federalização. E deixa eu te contar o que aconteceu e por que isso importa. Na primeira semana de agosto agora de 2025, o governo de Minas Gerais autorizou o BNDES a iniciar um Request for Information, o RFI, para avaliar a CEMIG e a Copasa dentro do PROPAG, que é o nome do Programa Federal de Renegociação de Dívidas Estaduais. E por que isso importa? Porque esse é o primeiro passo formal para considerar a transferência de controle dessas duas empresas para a União como abatimento da dívida mineira. Do lado federal, a Propag tem um prazo de adesão até 31 de dezembro de 2025 e, na prática, os estados precisam listar os seus ativos até 30 de outubro desse ano aqui para a União analisar. A gente está falando de uma dívida de Minas Gerais de mais de 165 bilhões de reais. E aí a Copasa e CEMIG entram como pagamento de dívida do estado com a União. Viu como o gato subiu no telhado? Bom, pode ser que não dê em nada? Pode, mas pode ser também que a federalização aconteça conforme o mercado já vem sinalizando faz algum tempo. E o que você precisa fazer com essa informação agora? Vou te clarear o caminho e para isso eu separei as duas maiores questões em relação a esse tema para que você, investidor, não saia panicando e vendendo papel antes da hora. Presta atenção. Primeira pergunta que a gente vai responder nesse vídeo. Qual é o verdadeiro custo de carregar estatais de economia mista quando a política entra no balanço? Você vai ter números, tá? E o segundo, se o dividend yield dessas empresas atualmente paga esse risco. Vamos por partes, tá? Muita coisa nesse vídeo que você não encontra por aí internet afora, porque meu interesse é que você invista cada vez melhor e que, claro, goste do meu jeito de explicar as coisas e me contrate como consultora independente. Aliás, que falta de educação a minha, meu nome é Carol Stange, sou educadora, planejadora financeira e consultora independente de investimentos. Já deu para ver que meu compromisso é 100% com você, investidor, e não com produtos ou instituições. Se você quer blindar sua carteira contra risco político, com segurança e sem abrir mão dos dividendos, me chama no direct ou no e-mail contato@carolstand.com.br. Agora sim, vamos começar dando nome aos bois. A tal federalização. O que isso significa, afinal? Algo bem sério, tá? Significa deslocar o objetivo principal da companhia, porque a prioridade dela vai ser agora a agenda pública, não necessariamente a eficiência, não necessariamente o retorno ao acionista. Isso abre portas para intervenções tarifárias, para adiamento de investimentos, para decisões que abrem caminho para futuras dívidas, futuros prejuízos no médio e longo prazo, apesar de parecerem ideias até boas no curto prazo, tá? E isso que eu estou falando não é teoria. Aconteceu no setor elétrico em 2012, quando foram reduzidas as tarifas na canetada, a Eletrobras teve anos de resultados ruins e prejuízos, foi um impacto bilionário no setor. E é exatamente esse o medo que a gente está vivenciando hoje com a CEMIG e com a Copasa. E qual é o próximo passo? Bom, vamos pensar assim, o relógio está correndo e prazo importa para o preço. Qual é o prazo? 30 de outubro é a data sensível para listar os ativos no Propag. 31 de dezembro desse ano é a data limite para aderir. Prazos apertados, decisões apressadas e preço de ação odeia incerteza binária. São 3 caminhos agora que podem acontecer, eu vou te dar de forma muito prática para respeitar o seu tempo aqui comigo. Cenário 1, a federalização acontecer. Nesse caso é ruim para o investidor. A gente está falando de risco de intervenção, eficiência menor e governança politizada. Cenário 2, privatização acontecer. Teoricamente positivo, mas eu acho muito travado de efetivamente acontecer. Tem que ter um referendo, tem uma tentativa de PEC para retirar essa exigência do referendo, mas eu não vejo nenhuma movimentação para que isso aconteça no curto prazo. Cenário 3, que é o status quo, ou seja, nada acontecer, as empresas continuam sendo de economia mista, isso diminui o ruído, mas não elimina o risco das manchetes que gostam de apavorar o investidor e movimentar o mercado pelo medo. E aí, depois disso tudo, como, na minha opinião, o investidor que gosta de rentabilidade e segurança e dividendos deve ler esse cenário? De forma simples, que não é fácil, mas é simples, eu continuo vendo a CEMIG e a Copasa como excelentes geradoras de caixa e excelentes geradoras de dividendos em condições normais. Mas o tamanho das empresas estatais e mistas nunca deve ser grande, ainda mais com a retomada desse tema da federalização no horizonte. O racional, gente, é assim, tá? Risco político concentrado pede tamanho tático. Significa uma posição menor, um foco no yield e disciplina para aproveitar a volatilidade sem virar refém dela. Para calibrar as expectativas, eu vou abrir agora meu querido Invest in Pro e hoje o consenso sobre a CEMIG está neutro com preço-alvo médio de mais ou menos R$ 11,55 com leve upside. Já a Copasa aparece com consenso neutro, algumas sugestões de compra, uma de venda, preço-alvo de R$ 25,26, uma ligeira desvantagem frente ao preço recente. Pessoal, é importante, preço-alvo é parâmetro, não é carimbo, tá? Você usa o preço-alvo como referência, nunca como promessa. Tem cupom de desconto para o Invest in Pro aqui na tela, eu vou deixar o link na legenda também, porque eles prorrogaram 75% de desconto. Descontaço! Lembra que o cupom de desconto só funciona na versão web, depois você pode usar o aplicativo, depois você pode ir para o site, mas para garantir o desconto tem que ser na versão web.
baita plataforma, tá? Pessoal, indo para nossa parte final do vídeo, eu vou respondendo agora as perguntas de forma bem analítica. E agora é hora de pegar o papel e caneta e preparar o dedo para salvar o vídeo, né? Primeira pergunta: qual o verdadeiro custo do risco político? Tem fórmula. Para você saber se vale a pena você ter essa empresa com risco político na carteira, você tem que mapear o tamanho do prêmio para você estar nela. E esse prêmio aparece em 3 lugares ao mesmo tempo. Primeiro lugar, nos múltiplos mais baixos que os pares privados. Em segundo lugar, no custo de capital mais alto. E em terceiro lugar, no dividendo mais instável. Checklist de como é que você vai fazer esse mapeamento. Os múltiplos estão abaixo dos seus pares privados? Ok para prêmio de risco, isso indica que o mercado já embutiu um desconto estrutural por risco político e, em média, considere de 15% a 25% de desconto como um bom prêmio. Segundo lugar, promessas e investimentos estão virando moeda de agenda pública? Ok para prêmio de risco. Se a empresa promete e adianta ou atrasa investimentos conforme janela política e não por causa do retorno do projeto, o ROIC tende a cair e o mercado exige um retorno maior, ou seja, um desconto maior. Terceiro ponto, o payout é gordo hoje, mas ele não tem cobertura de caixa em cenário de estresse? Ok para prêmio de risco, porque o dividendo depende da venda de ativo, crédito tributário ou alavancagem, isso não é dividendo sustentável. Segunda pergunta, o yield paga o risco de estar nessa empresa? Ele só paga se superar o preço do medo. Para não ficar no achismo, tem 2 formas de você calcular esse preço, tá? A forma mais fácil é você comparar o dividend yield com a Selic. Essa é uma régua de bolso. Então pensa assim, se o dividend yield for menor do que 2 pontos percentuais da Selic atual, normalmente não compensa o risco político. Se a diferença ficar entre 2 e 4 pontos percentuais para cima ou para baixo da Selic, vale a pena você ter a empresa apenas como posição tática, pequena, com reavaliação a cada evento de calendário. Se a diferença for maior do que 4 pontos percentuais para cima, obviamente, da Selic, pode compensar se houver qualidade operacional e cobertura de caixa. Vamos fazer o cálculo da Copasa para a gente ver? Olha só, bora no Invest em Pro aqui de novo. Dividend yield atual da Copasa é de aproximadamente 6,24% ao ano, Selic meta de 15% ao ano, logo o spread 6,24 menos 15 igual a menos 8,76 pontos percentuais. Gente, spread negativo. Você está assumindo um risco político e de execução para receber menos do que o ativo livre de risco. Pelo nosso passo 1, não paga o risco. A segunda forma de você chegar nessa resposta é fazendo um teste de estresse e aplicando um corte de 30% a 50% no dividend yield para simular um cenário de intervenção política. Se mesmo assim o resultado versus a Selic ficar maior ou igual a 1 ponto percentual, dá para manter a exposição tática. Se o resultado vira zero ou negativo, o yield, gente, é a armadilha de complacência ainda, tá? Faz o da CEMIG aí que você vai ver que com 30% ou com 50% de corte, o resultado fica negativo, o que sinaliza que é melhor você aguardar melhor preço, melhor yield ou manter no máximo a posição mínima, tá? Tô falando aqui de 1, 2% da carteira de ações. Ufa, depois dessa mini aula eu mereço seu like, né? Vai dizer, conteúdo de ouro aqui, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, porque assim ele chega para mais investidor que quer aprender e já entendeu que não tem atalho nesse mercado, que o que vale é trabalho duro e investimento com estudo. Para fechar, gente, eu, Carol, analista independente, eu reforço para você manter posição pequena, revisar a tese, acompanhar o calendário da Propag, porque assim você vai evitar que as manchetes decidam o que é para fazer na sua carteira. E é claro, se você não tem tempo para acompanhar tudo isso sozinho, lembra que esse é meu trabalho, me chama no direct ou no e-mail contato@carolestande.com.br. Meu muito obrigado pela companhia até aqui, me sinto honrada e isso mostra seu compromisso com investir cada vez melhor. Parabéns e te vejo no próximo vídeo. Combinado? Um abraço e até mais!